No silêncio que precede a revelação, a história emerge. Desde os primórdios da humanidade, somos contadores e receptores de narrativas, tecendo o fio da existência através de contos que iluminam o complexo labirinto da condição humana. Mas há um conjunto de histórias, proferidas há 2 milênios sobre o sol calcicante da Judéia, que transcendem o tempo e a cultura, ecoando verdades universais que ainda hoje ressoam com uma clareza impressionante. São as parábolas de Jesus de Nazaré. Imagine-se nas encostas empoeiradas da Galileia, à beira do mar, ou nas ruelas apinhadas de Jerusalém. Um homem simples, mas com uma autoridade que parecia emanar do próprio chão, falava à multidão. Não com dogmas complexos ou filosofias áridas, mas com histórias vívidas, acessíveis, que se infiltravam na alma de pescadores e fariseus, de mulheres e crianças. Eram metáforas da vida, espelhos que refletiam não apenas o mundo ao redor, mas o próprio interior de quem ouvia. Estas parábolas não eram meros contos, eram convites a uma nova forma de ver, de sentir e de ser. E o que elas nos revelam, em pleno século XXI, pode ser a bússola que tanto buscamos em um mundo cada vez mais fragmentado. A genialidade das parábolas reside em sua simplicidade e, ao mesmo tempo, em sua profundidade abissal. Elas eram contadas num contexto agrário, onde a lavoura, o gado, a pesca, o azeite e o vinho eram o cerne da vida diária. Jesus pegava esses elementos familiares e os elevava a um plano espiritual e moral, tornando o abstrato tangível. Ele não dizia "seja bom", mas contava a história do bom samaritano, pintando um quadro da compaixão em ação. Ele não proferia "Deus perdoa", mas narrava a parábola do filho pródigo, dramatizando o reencontro entre o arrependimento e o amor incondicional. Vamos mergulhar na parábola do semeador. Visualize a cena. Campos rochosos sobre um céu azul profundo, o cheiro de terra seca pairando no ar. Um agricultor sai para semear. Suas mãos lançam as sementes. Algumas caem à beira do caminho e são pisadas ou devoradas pelos pássaros. Outras caem em solo pedregoso, brotam rapidamente, mas sem raízes profundas, murcham sob o sol escaldante. Algumas mais caem entre espinhos, que sufocam o crescimento antes que possam frutificar. Mas uma parte, essa parte, cai em terra boa e produz uma colheita abundante, 30, 60, até 100 vezes mais. Hoje, essa parábola não fala apenas de sementes e solo. Fala da receptividade do coração humano, da nossa capacidade de absorver e nutrir ideias, valores e ensinamentos. Em uma era de sobrecarga de informações, de opiniões polarizadas e atenção dispersa, o solo pedregoso pode ser a superficialidade de nossos relacionamentos, o caminho, a indiferença que nos impede de ouvir verdadeiramente, e os espinhos, as preocupações e a ganância que sufocam nosso potencial de crescimento pessoal e espiritual. A lição atemporal é um chamado à introspecção. Que tipo de solo somos? Estamos cultivando um terreno fértil para a bondade, a compreensão e a sabedoria em nossas vidas? Agora, permitam-me levá-los a uma das mais comoventes e universalmente reconhecidas parábolas, a do filho pródigo. Sinta a tensão no ar, o choque na aldeia quando o filho mais novo exige sua herança antecipadamente, uma afronta terrível ao pai e à tradição. Ele parte para uma terra distante, onde esbanja tudo em uma vida dissoluta. A fome se instala, a miséria o abraça. Ele se vê cuidando de porcos, uma humilhação insuportável para um judeu. A fome e o desespero o trazem à razão, e ele decide retornar, disposto a ser apenas um servo na casa do pai que ele tão descaradamente abandonou. A expectativa é de repulsa, de vergonha. Mas o que acontece? O pai, ao vê-lo de longe, corre ao seu encontro, sem um pingo de julgamento nos olhos, apenas amor. Um abraço apertado, anel, sandálias e a celebração de um retorno. O irmão mais velho, porém, sente-se ressentido, indignado com a graça imerecida. Esta parábola é um tratado sobre o perdão, a redenção e a natureza do amor incondicional. Na vida moderna, onde a cultura do cancelamento prospera, onde erros passados são frequentemente irremissíveis, onde o julgamento é rápido e a empatia escassa, o pai da parábola nos desafia. Ele nos pergunta: somos capazes de estender a mão a quem erra, de oferecer uma segunda chance, de perdoar não apenas os outros, mas a nós mesmos?
A história também reflete a batalha interna entre o ressentimento e a alegria pela restauração, uma batalha que muitos de nós travamos em nossas relações familiares e sociais. Ela nos convida a considerar a liberdade que o perdão, tanto dado quanto recebido, pode trazer para a alma humana. E não poderíamos deixar de revisitar a história do bom samaritano. Na estrada poeirenta de Jerusalém a Jericó, um homem é assaltado, espancado e deixado sem e morto. Um sacerdote passa, e depois um levita, ambos homens de fé e lei, mas que se desviam, talvez por medo de contaminação ritual ou por simples egoísmo. Mas então surge um samaritano, um homem de um grupo etnicamente e religiosamente desprezado pelos judeus da época. Ele para, sente compaixão, cuida das feridas do homem, leva-o para uma hospedaria e paga por seu tratamento, prometendo cobrir quaisquer custos adicionais. A pergunta de Jesus: quem foi o próximo? A resposta não deixa dúvidas. Em um mundo dividido por ideologias, fronteiras e preconceitos, onde a tribo muitas vezes dita a quem estendemos a mão e a quem viramos as costas, a parábola do bom samaritano é um manifesto atemporal pela empatia e pela ação. Ela nos lembra que a verdadeira fé e a verdadeira humanidade se manifestam não em rituais ou títulos, mas na capacidade de enxergar o sofrimento alheio, independentemente de quem seja a pessoa, e de agir com compaixão radical. Ela nos desafia a transcender as barreiras criadas pelo medo e pelo ódio e a reconhecer que nosso próximo é, em essência, qualquer ser humano em necessidade. As parábolas de Jesus são mais do que meros contos religiosos. São lentes através das quais podemos examinar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor com uma clareza renovada. Elas nos convidam a ir além da superfície, a questionar nossas próprias presunções e a buscar uma compreensão mais profunda da vida e do nosso propósito. Sua simplicidade é sua força, pois permite que cada um de nós encontre um pedaço de si mesmo e uma verdade fundamental em suas narrativas, não importando a época ou as circunstâncias. Elas são a prova viva de que as maiores lições são muitas vezes contadas nas histórias mais simples, mas que ressoam com a eternidade. Agradeço sinceramente por ter dedicado seu tempo e atenção a esta jornada pelas profundezas das parábolas de Jesus. É na reflexão sobre essas lições atemporais que encontramos a sabedoria para navegar os desafios e celebrar as belezas da vida moderna. Se esta história ressoou em você, considere deixar seu curtir, compartilhar com alguém que possa se beneficiar e inscrever-se para mais explorações do vasto universo do conhecimento. Nos vemos na próxima história que nos conecta à essência do que significa ser humano.